Eu perdi o vestibular de medicina. Minha mãe ficou zangada, eu nem um pouco. Quando se suspeita de claudicação, deve-se realizar primeiramente uma inspeção do animal em posição quadrupedal. Deve-se observar o porte físico do animal, o estado corporal e a conformação geral do animal, a qual deve ser analisada com ênfase especial aos membros e cascos. Deve-se observar a simetria dos membros, desvios nos eixos ósseos dos membros, alterações angulares e articulares, deformação dos cascos, feridas, edemas e fístulas. Quando se avalia o animal em locomoção, deve-se considerar o temperamento do animal, prevenindo possíveis acidentes. É necessário realizar esse exame manejando o animal com docilidade, a fim de visualizar as possíveis anormalidades do sistema locomotor dos bovinos. Objetiva-se com esse teste tentar localizar a lesão e principalmente o grau de claudicação que o animal apresenta. O exame dos ossos, articulações, tendões e músculos são exames que consistem primordialmente na palpação, onde o examinador deve estar atento a qualquer reação que o animal possa apresentar, como contrações musculares, reações dos membros, mugidos e coices. O exame do disto deve ser precedido por ampla limpeza de toda a região com água e sabão, auxiliado por uma escova, a fim de promover a remoção de toda sujidade, especialmente nos espaços interdigitais, sola e região abaxial do casco. O exame dos distos deve ser realizado através do pinçamento nas faces laterais e mediais do casco, a fim de detectar alguma área que possa estar lesionada. Além disso, o exame do disto deve abranger o espaço interdigital, sendo realizado por meio de inspeção e palpação, no qual, durante o exame, deve-se atentar para a existência de hiperplasia, flegmão interdigitais, feridas ou corpos estranhos, além de vesículas e dermatites digitais. A palpação tem como função determinar a presença de edemas, crepitações, calor e a existência de feridas, no quais são aspectos a serem explorados e que podem inclusive dar noções das dimensões das lesões. Outro fator importante é a palpação dos ossos, no quais são palpados por meio de toda sua extensão, realizando uma firme pressão, especialmente nas regiões com pequena cobertura de tecidos moles. As articulações devem ser
individualmente movimentadas, realizando movimentos de flexão, extensão, adução e abdução simultaneamente à palpação, no qual esses procedimentos objetivam, dentre outros, o diagnóstico de luxações e subluxações, bem como a existência de dor decorrente de osteoartrites ou fraturas articulares. Após a realização de uma anamnese bem detalhada e um exame físico geral minucioso, inicia-se o exame do sistema nervoso, propriamente dito. Esse exame inicia-se por uma inspeção bem feita, a fim de detalhar a avaliação da integridade encefálica destes animais. Esta avaliação é feita utilizando critérios como o comportamento do animal e o nível de consciência do mesmo. Essa avaliação sempre deverá ser feita no ambiente onde o animal está, a fim de que ele possa expressar o seu comportamento e os possíveis sinais da sua afecção neurológica. O teste do nervo olfatório consiste em oferecer alimento de cheiro atrativo ao animal com a mão do examinador fechada. Neste teste, o examinador deve ter a sensibilidade para perceber se o animal fareja o alimento que está em sua mão e se o animal demonstra interesse ou procura ao alimento. Outro método de avaliação do nervo óptico é o teste de reflexo pupilar. Este teste deve ser realizado em ambientes com o menor nível de incidência de luz possível, porém, quando feito da forma correta, pode ser realizado a nível de campo com a incidência de luz. O teste consiste em se fechar os dois olhos do animal com as mãos pelo examinador e manter esses olhos fechados por aproximadamente 30 segundos. Passado este tempo, o examinador retira uma de suas mãos do olho do animal e observa a pupila do animal, que deve estar em midríase e logo após a incidência da luz sofrer miose e se contrair, diminuindo seu diâmetro. O teste de reflexo de ameaça consiste no examinador posicionar sua mão próximo ao olho do animal e realizar movimentos com os dedos ou com a mão, de forma que esses movimentos não possam deslocar nenhuma corrente de ar para próximo do olho do animal. Neste teste, são avaliados o terceiro, quarto e sexto pares de nervos cranianos. O teste consiste em realizar movimentos de levantar, baixar e lateralizar a cabeça do animal para ambos os lados do corpo. Nesse meio tempo, o examinador deve observar o posicionamento do globo ocular do animal, que tende a manter-se posicionado para a frente, de forma que, quando realizados os movimentos, observa-se a esclera do globo ocular. Quando há alterações nesses nervos, o globo ocular tende a acompanhar os movimentos realizados pela cabeça, de forma que a esclera não é percebida pelo examinador. Neste teste consegue-se examinar concomitantemente a porção sensitiva do nervo trigêmeo e a porção motora do nervo facial. O teste consiste em se promover estímulos com uma agulha em determinadas regiões da face do animal. Os estímulos serão levados até o sistema nervoso central pelas vias aferentes do nervo trigêmeo e a resposta será trazida
pelas vias eferentes do nervo facial, a fim de promover uma leve contração da musculatura presente na face do animal. O teste da porção vestibular do nervo vestíbulo coclear consiste em se fazer a elevação da cabeça do animal de forma que o seu pescoço forme um ângulo de 90 graus em relação ao dorso do animal. Segura-se a cabeça do animal nesta posição por aproximadamente 30 segundos, onde, logo após, o examinador libera a pressão exercida de forma repentina, onde o animal, em condições normais, retornará ao posicionamento da sua cabeça ao posicionamento normal. Alterações neste nervo são caracterizadas pelo mantimento da cabeça do animal na posição colocada pelo examinador, lateralização da cabeça ou abaixamento da cabeça. O animal é suspenso pela pelve, inicialmente com as patas dianteiras tocando o solo e o corpo, formando um ângulo de aproximadamente 90 graus com o solo. Em indivíduos normais, a posição da cabeça deve ser de 45 graus em relação à linha horizontal, sem haver inclinação para nenhum dos lados. Em lesões vestibulares unilaterais, há inclinação da cabeça para o lado da lesão. O exame do nervo hipoglosso consiste no teste de retração da língua, que por sua vez consiste em o examinador tracionar a língua do animal para fora da cavidade oral e observar a capacidade que o animal tem de retrair a língua para dentro da cavidade oral. Deve ser realizada a palpação minuciosa de toda a coluna vertebral, desde a altura das vértebras sacrais por todos os segmentos lombares, torácicos e cervicais, palpando e aplicando pressão sobre todas as vértebras. Para avaliação de propriocepção consciente em ruminantes, pode ser utilizado o teste de emboletamento, quando a pata é posicionada sobre o seu dorso, e o teste de abdução, quando o membro é afastado do seu plano medial. Nesse teste, avalia-se a habilidade do sistema aferente em reconhecer uma posição alterada de um membro e a capacidade do sistema eferente de retornar o membro à posição normal. Animais sem alterações reposicionam corretamente o membro em 1 a 3 segundos. Para a realização do teste de panículo, usa-se uma agulha ou uma pinça hemostática, no qual é realizado os estímulos na linha dorsal da pele do animal, desde a altura lombosacral até a altura das vértebras torácicas, precisamente até T2. Esse teste avalia a integridade da inervação da musculatura subcutânea do tronco. Com auxílio de uma pinça de dissecção, realiza-se estímulos no esfíncter anal e na região perineal.
Esse reflexo avalia a porção aferente ou sensitiva e eferente ou motora dos nervos, no qual é transmitido por meio das raízes nervosas dos segmentos da medula espinhal, que vai desde S1 a S3. Para avaliação do teste de tônus da cauda, é realizado com elevação da cauda, observando a contração voluntária exercida pelo animal, tentando manter a cauda em posição normal. O intuito desse teste é avaliar os segmentos medulares, desde C1 a C5. Segura-se os dois membros anteriores, levantando-os do chão e promovendo o movimento a fim de fazer o animal andar somente com as patas traseiras. Posteriormente, realiza-se esse movimento com os dois membros traseiros, levantando-os do chão, de modo a fazer o animal andar apoiado somente com as patas dianteiras. Em ambos os casos, é avaliado a capacidade do animal em coordenar normalmente esses movimentos. Pode ser verificado a partir do reflexo patelar, o qual é deflagrado ao bater com um martelo sobre o ligamento patelar, com o membro em posição relaxada ou semifletida. Em um animal normal, o joelho se estenderá. Em doenças do neurônio motor superior, é comum se observar o reflexo hiperativo. Este reflexo fica diminuído ou ausente em lesões de L4 e L5 e acentua-se em lesões acima de L4. Eu perdi o vestibular de medicina. Minha mãe ficou zangada, eu nem um pouco. Eu não sei, mas talvez seja muito louco aprender a receitar penicilina. Sou nervoso e tenho medo de ver sangue, e a família quer me ver na cirurgia, costurando quem vem lá do bang bang, que aparece na TV, pois acontece todo dia. Pra ter um anel no dedo e um DR no nome, ser um grande homem feliz e famoso, mudar de repente meu comportamento tão escandaloso.